Fala engenheiro, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu vou responder uma dúvida que um aluno meu teve, um aluno de um curso de elementos finitos, teve sobre modelagem de chassis tubulares, como é esse aqui que está mostrado. Bom, geralmente o pessoal modela um chassi tubular no software CAD 3D, onde ele faz todo o desenho aqui dos tubos conectados dessa forma e tal. Só que na hora de fazer a simulação, muitas vezes não é viável a gente modelar como elemento sólido tridimensional, porque aí vai ficar muito pesado para simular. Geralmente é mais viável a gente transformar isso aqui em elementos de casca ou elementos lineares, que é o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Bom, aqui a gente está no SolidWorks, né? Então eu vou abrir o Workbench para começar a trabalhar dentro do ANSYS, que é o software que eu utilizo para fazer simulações por elementos finitos. E vou importar essa geometria que eu recebi do aluno para o SpaceClaim, que é o software CAD que se trabalha dentro do ANSYS. Beleza, com o Workbench aberto, nós vamos realizar uma análise estática e estrutural a princípio. É claro que podem ser realizadas outros tipos de análise aqui, como por exemplo uma análise modal e uma análise de flambagem. Mas assim, para começar, seria interessante começar com uma análise estática e estrutural, que inclusive o modelo que será criado aqui nessa análise pode ser usado para fazer outras análises também. Quando a gente cria um Static Structural, a primeira coisa que a gente deve fazer, se for necessário, é definir o material que será utilizado. Tá? Então reparem que eu cliquei aqui em Engineering Data, ele abriu essa outra aba, e aqui a gente tem um material padrão definido que é o aço estrutural, Structural Steel, com suas propriedades já determinadas. Então aqui é um material isotrópico elástico, ou seja, isotrópico ele se comporta da mesma forma em todas as direções, elástico quer dizer que ele tem um regime elástico até a tensão de escoamento, né? E o coeficiente de proporcionalidade seria justamente o Young's Modulus, ou seja, aquele E lá, o módulo de Young, que é 200 gigapascal, como está mostrado aqui. Ou 2 vezes 10 elevado a 11 pascal. Caso você vá trabalhar com outro material que não seja esse, aí você tem que definir aqui. Basta clicar aqui embaixo, define o nome do material. Sei lá, ASTM A36, por exemplo. A partir daí, a gente tem que jogar propriedades nesse material. Por exemplo, Isotropic Elasticity. Dentro de Linear Elastic, aí você clica e joga aqui dentro. Aí, a partir do momento que a gente faz isso, surgem dois campos aqui para preencher sobre esse material. Young's Modulus, que é o módulo de Young, que para aço geralmente não varia, não fica muito longe de 200 gigapascal, que seria o 2e elevado a 11. E o Poisson's Ratio seria o coeficiente de Poisson, que seria 0,3. Aí, caso você queira definir outras coisas para esse material, como por exemplo a tensão de escoamento, você clica aqui em Strength, Tensile Yield Strength, e joga aqui em cima e define uma tensão de escoamento de X valor. Mas assim, pessoal, não é tão importante você definir cada material se tudo será aço no seu modelo. Porque o aço ele tem um módulo de Young e um coeficiente de Poisson muito parecido de um aço para o outro. E isso é o que vai importar ali nos resultados de tensão e deformação da análise. Tá. Agora, quando a gente está comparando a tensão que é resultado da análise com a tensão de escoamento, aí sim vai depender do material. Bom, depois de definir os materiais, que aqui nesse caso eu vou deixar só o aço estrutural, aí a gente começa a trabalhar com a geometria. Vamos então importar aquela geometria que foi recebida em formato step. Então basta clicar com o botão direito em Geometry, Import Geometry e Browse, porque é procurar.
E aí, no meu caso, está na área de trabalho, chassis ANSYS. Esse foi o arquivo que eu recebi. Para quem trabalha com simulação, acontece muito isso. Você recebe um arquivo que você vai ter que trabalhar em cima dele para conseguir modelar, que é o que a gente vai fazer aqui, ó. Já está importado, então esse tique aqui, ó, esse sinal aqui mostra que já foi importado. E aí, para a gente mexer nessa geometria, a gente pode clicar 2 vezes aqui em cima de Geometry. Ele vai abrir o Space Clean, ou pode clicar com o botão direito e Edit Geometry in Space Clean. Aí ele vai abrir o Space Clean. Reparem que no ANSYS existem 2 softwares CAD, o Design Modeler e o Space Clean. Só que o Design Modeler é um software mais antigo da ANSYS e ele, hoje em dia, dependendo, por exemplo, para essa geometria, ele não é muito prático. O Design Modeler ele poderia ser utilizado para geometrias mais simples, que não seria o caso aqui. O Space Clean é muito mais prático para trabalhar com algo com tantos detalhes assim. Bom, depois de aberto aqui no Space Clean, reparem que a gente tem aqui elementos sólidos. O que eu quero dizer com isso? Ó, por exemplo, essa viga aqui tubular é um sólido, ó, composto por superfícies, e aqui internamente essa superfície é preenchido com material. Só que se a gente trabalhar com um sólido assim dessa forma, criar uma malha, depois jogar os carregamentos, etc., vai ser muito mais pesado para o computador trabalhar dessa forma. Vão ser muito mais elementos, muito mais nós. O custo computacional vai ser muito maior. Não é interessante se trabalhar assim numa primeira análise. Numa primeira análise, para um chassi tubular assim, é recomendado que se trabalhe com elementos lineares mesmo. Tirando essa parte aqui, que é uma chapa, né, que aí a gente vai ter que trabalhar com casca mesmo. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, essa região aqui, onde existe a interface entre chapa e tubo, a gente vai precisar dar uma mexida. Se eu clicar 3 vezes aqui em cima dessa chapa, eu vou reparar que, olha o que foi sublinhado aqui dentro. Foi sublinhado tudo isso aqui, ó, as 2 chapas e esse tubo. Quer dizer que o software está entendendo tudo isso aqui como um corpo só. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um split nesse corpo, ou seja, separar em 3 partes aqui, um tubo e 2 chapas. Para isso, ó, vou clicar aqui fora uma vez e eu vou vir nessa ferramenta, Split Body. Aí, primeira coisa, clique em Target Object, ou seja, clique o corpo que você quer dar o split. Então, cliquei. Aí a segunda coisa que ele pede, essa serrinha aqui, ó, Select Cutter. Então eu vou selecionar um plano aqui de corte desse corpo, que seria justamente um plano que passa aqui nessa face, que seja pertencente a essa face aqui, ó. É só clicar nessa face e pronto. Agora eu vou dar um ESC para ele sair da ferramenta Split. E agora, se vocês repararem, a gente tem, ó, clicando 3 vezes em cima dessa chapa, ela está separada do tubo. E essa aqui também. E se eu clicar 3 vezes no tubo, ó, ele está separado. Então agora são corpos separados. Isso que eu estou fazendo é necessário para depois a gente extrair os elementos lineares a partir dos tubos, tá? Agora olha só, eu vou esconder essas chapas porque por enquanto eu não vou trabalhar com elas. Clica 3 vezes na chapa, botão direito e hide. E na outra chapa também, ó, 3 vezes na chapa, botão direito e hide. Agora reparem que, olha o que ficou aqui em cima desse tubo. Ficou esse resto aqui de material da chapa, porque havia uma conexão entre eles, né? Bom, eu vou deixar esse resto aí, eu não sei se isso vai me gerar algum problema ou não, acredito que não. E agora eu vou usar uma ferramenta aqui no Space Clean para extrair os elementos lineares a partir dos tubos. Para isso eu venho aqui no Prepare e aqui dentro dessa
Prepare, a gente tem aqui essa seção de beams, ou seja, vigas. Aqui dentro a gente tem essa ferramenta Extract, que seria justamente uma ferramenta, ó, Extract a beam from a solid, ou seja, extraia uma viga, que nuances, viga significa elemento linear, é uma linha que representa um sólido, ou seja, é muito mais fácil de trabalhar, gera muito menos elementos, de um sólido que é o que a gente tem aqui sólidos, então é isso que a gente quer, ó. Então eu vou clicar nessa ferramenta, Extract, e aí, ó, click a solid to attempt to extract a beam from it, ou seja, clique um sólido para tentar extrair uma viga dele. No caso aqui eu vou selecionar tudo de uma vez e vamos ver no que vai dar. E aí, ele disse que falhou em extrair 6 vigas, né? Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Vou clicar fora, vou dar um zoom. Reparem que agora a gente tem elementos lineares, ou seja, são linhas aqui que representam sólidos. E os sólidos que tinha aqui antes, eles foram suprimidos, tá? Então, ó, por exemplo, tá vendo esse sólido aqui, ó? Ele está suprimido e escondido. Eu vou apertar aqui, ó, para ele aparecer de novo. Aí, ó, seria esse sólido aqui, ó, que era essa viga. Ele foi substituído por essa linha que está passando bem no centro dele, que é um elemento linear. E aí ele foi substituído, então ele está suprimido aqui. Dá para saber que ele está suprimido porque ele está com esse sinal aqui, ó, com um risco preto. Tá, ó. Se eu apertar com o botão direito aqui, ó, eu posso ativar para física, ou seja, aí eu vou estar não suprimindo ele mais. Só que não é isso que eu quero, né? Eu quero deixar ele suprimido. Ó, suppress for physics. Aí, ó, agora ele está suprimido de novo. Porque eu só quero que os elementos lineares que estão aqui nessa nova pasta que foi criada, ó, beans, se eu aumentar aqui, ó, você vai ver que tem vários elementos lineares que foram criados. Cada um desses elementos lineares ficaram com as propriedades do sólido que estava aqui. Então, por exemplo, ó, peguei um qualquer que está aqui embaixo. Ele tem essa área de seção transversal, momento de inércia em torno de x, de y, que é igual porque aqui provavelmente é um tubo com seção circular. Enfim, existem outras propriedades aqui. Inclusive, ele tem aqui, ó, Beam Profiles, ele tem quais são os perfis que foram extraídos. Se eu clicar com o botão direito, Edit Beam Profile, ó, um deles é esse aqui. Aí eu vou voltar aqui para cá. Aí, ó, vamos ver outro aqui. Beam Profiles, o próximo aqui seria esse, que seria esse perfil aqui, provavelmente é alguma coisa errada. Já sei até o que que é. Vamos fazer essa correção antes aqui. Eu vou fechar essas abas que ele criou aqui. E olha só, aconteceu exatamente o que eu estava pensando. Lembra que em cima desse tubo aqui, ó, para facilitar para a gente visualizar, eu vou dar um display aqui, ó, Solid Beams. Aí ele mostra as vigas em formato sólido não linear. Lembra que tinha um resto de material em cima desse tubo aqui, ó? E o software interpretou isso como se fosse uma viga, então isso não é para acontecer. Desse lado ele acabou não interpretando dessa forma, só daquele. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar voltar aqui para Wirebeams e essa viga aqui, ó, ele tá com a ferramenta Extract ainda ativada. Eu vou dar um ESC para ele sair. Essa viga aqui, ó, na verdade não era para ter criado. Eu vou deletar, que seria aquele material em cima do tubo, tá? Agora sim, ó, ele não tem mais aquela parte superior aqui em cima do tubo, tá? Agora, provavelmente, aqui nos Beam Profiles, eu não vou ter mais aquele. Eu tenho o tubo.
um tubo com seção transversal quadrada. Ele ainda está aqui, mas provavelmente ele ficou ainda, mesmo que eu tenha deletado aquele elemento linear que estava usando ele. Bom, agora a gente tem um problema que é o seguinte: existem alguns nós aqui de encontro das vigas que não estão muito certinho, ó, uma coisa passando a outra, alguns gaps. Deixa eu ver algum local. Aqui, ó, que tá uma confusão. Então a gente tem que arrumar esses nós aqui de encontro das vigas aqui no SpaceClaim. E o SpaceClaim é um software muito prático para fazer isso. Existe uma forma manual de fazer isso, que é uma ferramenta chamada Move. Então eu vou dar um exemplo aqui, ó, com essas duas arestas aqui, ó. Eu não quero que fique passando uma coisa na outra, eu quero que elas se encontrem aqui. Mesmo que na realidade eles passem, um tubo passe através do outro, eu quero que crie-se um vértice aqui para facilitar um pouco na criação da malha e isso não vai afetar no resultado da simulação. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou usar a ferramenta Move, que seria essa ferramenta aqui, ó, M. O atalho para ela é o M, então eu vou apertar o M. Aí eu tenho que selecionar quem eu quero mover. Eu quero mover esse vértice aqui, então eu vou clicar em cima dele. E aí surge esse sistema de coordenadas em cima do vértice que eu quero mover. Aqui eu posso selecionar a direção que eu quero mover esse vértice. Então, por exemplo, eu quero mover nessa direção do eixo azul, que seria a direção da própria linha. Aí ela ficou marcada aqui no meu desenho. E aí eu vou usar uma coisa que é muito prática, que é essa ferramenta aqui, ó, Up to, ou o atalho seria a tecla U. Vou clicar aqui. Isso significa até algum ponto que eu selecionar. E aí eu vou selecionar essa linha aqui, ó. Então o que aconteceu foi, eu selecionei aquela aresta e pedi para mover na direção do eixo que está em azul até encontrar essa linha aqui. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Vou selecionar esse vértice. Vou dizer que quero mover nessa direção do eixo azul, que é a direção da própria linha. Vou apertar o U para acionar o Up to e vou selecionar esse vértice aqui. Pronto. Aí juntou e ficou uma coisa só. E aí eu poderia fazer isso aqui desse lado também. Então, ó, tudo a mesma coisa. Depois você pega o jeito e aí você consegue fazer uma velocidade bem maior. Aí, ó, vocês reparem que tem aqui também umas linhas sobrando. E aí você tem que ir fazendo a correção. Só que dentro do SpaceClaim, como eu havia comentado anteriormente, o SpaceClaim é uma ferramenta muito prática. Então ele tem algumas ferramentas que ajudam bastante a corrigir alguns problemas. Então, aqui dentro de Repair, dentro dessa seção aqui, ó, Fix Curves, a gente consegue, através dessa ferramenta aqui, ó, na verdade a gente pode até ir apertando em tudo aqui, ó, para ele detectar problemas. Tá? Você pode ir apertando aqui, ó, Split Edges, Extra Edges, Duplicates. Para vocês saberem o que significa cada um desses corretivos aqui, é só colocar o mouse em cima e aí vocês vão entender. Eu não vou ficar focando em cada um deles para o vídeo não ficar muito extenso, mas aqui o que eu vou focar é nesse Curve Gaps. Esse Curve Gaps, ele detecta e fixa gaps entre curvas. Então, por exemplo, eu apertei em Curve Gaps e ele está com uma distância máxima de 0,1 milímetros, que é muito pequena. Então ele detectou aqui dois gaps, um aqui e outro ali. Se a gente der um zoom, vocês vão reparar que ele está tratando disso aqui. Ó. Então quando eu clico em cima dessa marca vermelha, olha o que ele faz. Ele puxa aquela linha e gera só um ponto aqui, onde todas as linhas se encontram, que é justamente o que eu queria. Né? Ele ainda deixa essa linha aqui, ó, do outro lado. Bom, só que ele só detectou poucos, né?
O que eu quero é que ele detecte todos aqui da nossa estrutura. Então eu vou aumentar isso aqui, ó, por exemplo, para 5. Olha só o que acontece agora. Ele detectou um monte de gap na estrutura. Basta agora a gente, por exemplo, ó, eu vou fazer algumas manuais. Eu vou clicar aqui, ó, olha o que ele faz. Ele puxa a linha para lá. Aí eu vou clicar aqui, ó, ele puxa a linha para cá. E assim por diante, ó. Tá vendo? Olha que prático. Aí ele junta. E assim por diante. Agora, ele detectou vários. Eu não preciso ficar indo de um por um e ficar apertando. Eu posso clicar aqui, ó, nesse complete. Olha o que está escrito ali, ó. Fix all remaining problem areas. Ou seja, conserte todas as áreas restantes que está mostrado aí na tela. Aí ele conseguiu consertar a maior parte que estava sendo mostrada. Eu clico outra vez, ele consertou outras partes. Clico outra vez. Aí, ó, ele não conseguiu consertar algumas partes aqui. Deixa eu chegar aqui perto. Talvez eu tenha que fazer manual esses aqui, ó. É, ele deu algum problema aqui, ó. Aí eu vou dar um ESC para sair da ferramenta e vou ir de novo na ferramenta. Curve Gaps. Beleza, ele detectou aqui. Vamos ver se a gente consegue. Por algum motivo ele não tá deixando. Deixa eu colocar 3 milímetros aqui, sei lá. É, por algum motivo ele não tá deixando. Ah, agora ele foi. Só que não ficou exatamente do jeito que eu queria, né? Porque olha como que tá do outro lado. Ah, tá igual, tá certo. É isso mesmo. É, aparentemente não é para ser um nó só aqui, né? Bom, tem outros lugares aqui, ó. Interessante aqui, ó, como que tá, ele juntou tudo, mas não é isso que eu quero, né? Eu quero que ele venha tudo. Deixa eu dar um Ctrl Z. Eu vou aumentar isso aqui para 10, por exemplo. Aí, ó, beleza. Agora ele identificou que tem essa linha aqui para todo mundo se encontrar lá. Clicar algumas vezes, aí, ó, ele juntou todo mundo no mesmo nó, que é exatamente o que eu queria. Então a gente tem que trabalhar também com essa maximum distance aqui para ele conseguir detectar e apertar algumas vezes. Alguns a gente tem que fazer manual mesmo. Ó, ele ficou com esse nó solto aqui. No caso, deixa eu ver uma coisa. Bom, aqui no caso, provavelmente eu vou ter que fazer mais manual ainda. Eu vou ter que pegar a ferramenta Move com M, clicar nesse vértice e clicar nessa direção U e apertar ali. Depois clicar nessa direção. Tá, não tá dando certo isso aqui. Um, beleza, eu vou clicar nesse vértice Move. Aqui eu tô mudando a âncora. Deixa eu pensar como que eu posso fazer isso. Bom, vou mover manualmente até chegar perto daqui. E vamos ver se agora. Vou clicar nessa direção, U, até esse vértice. Ainda não tá do jeito que eu queria. Vou tentar chegar o mais perto possível aqui. Deixa eu ver se eu. Bom, tive uma ideia. Eu vou. Ah, tá aqui.
Aí, beleza. O que eu fiz foi o seguinte, pessoal. Vou dar um Ctrl Z. Deixa eu ver se vai dar certo antes de eu explicar, né? É, deu certo. O que eu fiz foi o seguinte. Tava dessa forma assim, né? O que eu vou fazer é desconectar essas duas linhas aqui através de uma ferramenta chamada Pull. Então eu vou clicar nesse vértice e vou usar essa ferramenta aqui, ó, Pull, que no teclado é só apertar o P e aí já acessa. E aí ele cria essa flecha em amarelo. Basta eu clicar em cima dela e arrastar para trás. E aí eu desconecto essas duas linhas. Eu desconectei elas para que a ferramenta aqui em Repair Curve Gaps detecte gaps aqui. E aí ele corrige para mim. Então agora, ó, basta eu clicar aqui algumas vezes e aí ele junta tudo no mesmo vértice, tá? Quando a gente recebe uma geometria assim externa e tem que ficar trabalhando nela, é assim mesmo. Tem que ficar improvisando. E isso exige que você conheça a ferramenta, o Space Clay no caso, né? Bom, aqui tem outros gaps detectados, é só chegar perto e clicar, ó, a gente tem um problema parecido aqui. Tá. Então, ó, agora que a gente tem um problema parecido, é mais rápido da gente saber como que conserta, né? Eu vou colocar ali um pouco mais perto. Às vezes eu consigo até... Bom, vou fazer do jeito que eu fiz antes. Eu vou chegar bem pertinho aqui, vou clicar nessa ponta, vou poder dar ESC para ele sair do Move, clicar nessa ponta, apertar P para chamar o Pull, puxar para trás, não tanto assim. De novo vou usar a ferramenta Curve Gaps e apertar aqui. Pronto, ó, virou só um nó. Todo mundo se juntou no mesmo nó. Continuando aqui, ó, a gente teve o mesmo problema, mesma coisa, ó. Move. Opa. Vou chegar mais perto. Tô girando aqui, não faz sentido girar um nó. Aí, ó, tá bem pertinho. De novo, vou clicar aqui nessa ponta, dar um ESC para tirar a ferramenta Move. P. Puxar aqui para trás. Curve Gaps, clicar aqui, pronto. Ficou tudo no mesmo lugar. Bom, a gente teve o mesmo problema aqui. Vou aproximar esse nó um pouco mais do vértice. Vou clicar ESC para sair da ferramenta Move, clicar nesse vértice, apertar P para entrar na ferramenta Pull, puxar um pouquinho para trás, fazer a mesma coisa aqui, ó. E de novo, Curve Gaps, apertar aqui algumas vezes. E olha só, ele juntou tudo ali. A mesma coisa aqui. M para chamar a ferramenta Move, clicar nesse vértice, aproximar ele um pouco mais, clicar nesse vértice, aproximar ele. Opa. Aproximar ele um pouco mais. ESC para sair da ferramenta Move, clica nesse vértice, P para chamar a Pull, desconecta, P, clica no vértice, e agora de novo, Curve Gaps, e aperta ali e pronto, juntou tudo. O que a gente tem aqui agora? Aí, pronto, já juntou tudo ali. Tomara que esse aqui já resolva. Tem que clicar algumas vezes, ó. Legal, já juntou tudo ali. Opa, esse foi fácil. Não sei se agora. Bom, essa linha aqui era para chegar ali pelo jeito, né? Talvez se eu aumentar isso aqui, ó, aí beleza, eu aumentei para 12, aí ele identificou, ó. É. Legal. Já juntou tudo ali, ó. Juntou ali também. Aqui também.
Eu aumentei para 13 o Maximum Distance, ele está conseguindo tirar essas rebarbas aqui, ó. Também é interessante fazer isso. Por mais que na realidade elas existam, aqui para fazer a simulação não é muito interessante que exista isso. Bom, parece que a gente tirou todos os gaps que tinha no modelo. Dá até para aumentar um pouquinho mais, ó, para 15. Ah, legal. Eu vou fazer ele tirar esses cantinhos aqui também. Eu vou aumentar para 20 agora, por curiosidade. Não tem mais nada. Para 30, então. Beleza, então é isso. A gente tem a nossa estrutura toda modelada em elementos lineares de viga e toda conectada aparentemente, né? Pode ser que ainda exista alguma parte que não esteja, isso a gente vai ter que ver depois. Agora, existia uma chapa aqui em cima conectando esses tubos, e aí eu vou transformar essa chapa em elemento de casca. Para isso, vamos vir aqui em Structure e eu vou selecionar isso aqui tudo e vou clicar com o botão direito em cima. Caramba. Tem que ficar segurando o Ctrl antes de clicar com o botão direito e dar Hide. Esconder tudo. E agora eu vou subir até aqui, ó. A nossa chapa provavelmente é essa aqui, ó. Eita, mas ele tá com... Pensei que eu tinha separado esses caras aqui. Ah, não, mas tá separado sim, ó. Tá como 3 corpos aqui. Esse tubo aqui, ó. Eu vou esconder ele. E aí a gente tem essas duas chapas aqui, ó, que é justamente o que eu queria, tá vendo? Com essas duas chapas aparecendo, o que eu vou fazer é o seguinte, ó, eu vou ver aqui em Workbench, ou na verdade é Prepare, na aba Prepare, e Mid Surface. Clica em cima de Mid Surface. Essa ferramenta, ela extrai superfícies a partir de sólidos. E ela extrai uma superfície que fica na metade do caminho do sólido, da chapa. Por exemplo, ó, você vai entender depois que eu extrair. Eu vou aqui, ó, Use Select Faces, ou posso falar Use Range. Então, Use Range é para eu selecionar mais de um objeto que esteja no intervalo aqui que eu determinar de espessura. Então, eu vou colocar aqui uma espessura de 100 milímetros, porque isso aqui não sei quantos milímetros tem de espessura, se é um oitavo ou coisa assim, ele vai pegar com certeza. Só que não tem mais do que 100 milímetros. Então, de 0 a 100 milímetros, ele vai pegar todas as chapas aqui. Basta eu clicar com o botão esquerdo, segurar e arrastar, selecionando as duas chapas. E aí, ó, elas ficam verdinhas. Basta a gente clicar aqui, ó, Complete, e pronto. Ele extraiu duas superfícies que ficavam ali no... seria uma mid-surface, né? Ela fica no meio caminho aqui, né, bem na metade da espessura do sólido, da chapa. Tá? E aí, quando eu faço a extração das superfícies, o software automaticamente suprime os sólidos. Tá vendo? Dá para ver que tá suprimido porque tem esse símbolo aqui preto. Os sólidos estão aqui, ó. Tá vendo? Eles estão escondidos e suprimidos, ou seja, eles não vão ser considerados na simulação. É isso que significa estar suprimido. E aí agora a gente tem, se eu descer aqui a árvore, essas duas superfícies aqui que não estão suprimidas e que vão ser consideradas na simulação. Tá? Agora eu vou mostrar aqui a minha estrutura de novo, clicando em Beans aqui para mostrar. E olha como que ficou. Tá vendo que existe um gap entre essas linhas e a face? Isso é porque eu estou no modo de visualização aqui que não está mostrando as espessuras e as seções transversais. Para a gente conseguir ver que está conectado certinho as coisas aqui, basta vir aqui em Display e Solid Beans e Thick Shells. Aqui a gente consegue ver, ó, que as coisas estão conectadas. Ele tá com essa tá meio transparente aqui a visualização, né? Se eu vir aqui em Display, opaco, aí ajuda um pouco. Se eu olhar aqui de perto, não ajudou em nada, na verdade. Acho que se eu mudar a cor pelo menos para uma cor mais forte,
Ah, tá, beleza. Não deu muito certo. Mas aqui dá pra ver que as coisas estão conectadas, né? Quando a gente coloca as espessuras e mostra as seções transversais. Tá. Bom, deixa eu mudar aqui para wire beams e thin shells. Beleza, eu vou deixar assim mesmo a visualização. E uma coisa muito importante que a gente precisa fazer, senão a simulação não vai dar certo. O software ele precisa entender que cada uma dessas vigas aqui, ó, cada uma dessas vigas, elas estão conectadas umas com as outras, tá? O software precisa entender isso. Senão, aqui por enquanto, o software não entende isso. Para o software, cada um desses elementos é um elemento individual e que eles não estão conectados. Para que o software entenda isso, ou a gente tem que gerar conexões lá no Mechanical, que não é aqui no Space Clan, o que vai gerar muito trabalho. A gente vai ter que, imagina, ter que gerar uma conexão aqui para cada ponto aqui de encontro entre as vigas. Ou se não, o que é muito mais prático, a gente pode compartilhar a topologia de cada um desses elementos. E aí, para fazer isso, a gente vem, sobe toda a árvore aqui, ó, em chassis ANSYS, nessa árvore que está comandando todo mundo, clica em cima dela e aqui, ó, em Share Topology, tá como None, é para mudar para Share. E aí, o software entende que aonde existe encontro de vigas é para compartilhar a topologia e fazer a conexão entre elas. Só que muitas vezes eu tenho problema de só ativar o Share Topology ali e o software na verdade não entende. Para garantir que o software conecte uma coisa com a outra, a gente vai vir aqui em Workbench e clicar aqui em Share. E ele encontra vários pontos aqui no nosso. Opa, tem uma coisa estranha aqui, parece que tem uma viga em cima da outra. Vamos analisar isso aqui, ó. Dá um ESC. Eu vou voltar aqui em Repair. E aqui, ó, eu vou passar por todas essas ferramentas aqui, que são ferramentas para detecção de problemas. Só para a gente ver se a gente tem algum problema. Ó. No areas found. Então, ó, gaps, no areas found, missing faces, split edges, extra edges. Esse extra edges que eu tava pensando que teria aqui, mas parece que não tem não. Duplicate curve. Ah, tá, beleza. Ó. Duplicate curves. Ele encontrou algumas curvas que estão duplicadas. Inclusive tem uma aqui, ó, que está em vermelho, tá vendo? É justamente o que eu estava pensando. Ó. Também tem outra aqui. Vamos ver. Parece que tem outras em alguns outros lugares. Eu vou deixar ele fixar, arrumar todas. E é isso. Agora ele tirou todas as que estão duplicadas. Então você vê que o Space Clan é realmente um software extremamente prático para trabalhar não só com elementos lineares, mas com qualquer coisa. Tá, ele tem essas ferramentas aqui. Vamos passar aqui, ó, Simplify e tal. É só ir clicando, ele vai ver se ele encontra alguns outros problemas. Aparentemente não tem mais nenhum outro problema. Voltando aqui para o Workbench, vamos de novo, ó, Share. Aí beleza, ele encontra um monte de ponto aqui para compartilhar topologia. Aparentemente está tudo certinho, ó, bem nos vértices aqui de encontro das vigas. Aparentemente está tudo bem certinho. Beleza, eu acho que está tudo bem certinho. Não vai, ó, tem coisa aqui, ó. Tá, vamos arrumar ali rapidinho. De novo, é só M, vou aproximar aqui, selecionar aqui P, vou desconectar uma da outra. Prepare, onde que era? Repair, Curve Gaps e clica ali. Pronto. De novo, Workbench, Share.
Aí beleza, só tem um nó ali que eles vão se conectar. Pode ser que tenha algum problema que eu não esteja vendo aqui, que talvez você tenha visto e eu não estou vendo. E aí não tem problema. Aí depois quando a gente for rodar ali a simulação, a gente vai ver alguma coisa que não está fazendo muito sentido, a gente vem aqui, arruma e assim por diante até tudo ficar perfeito. Tá? Aparentemente aqui está tudo certinho. Para ele dar um share em todos esses pontos, basta clicar aqui, ó, complete. Pronto. Agora o nosso chassi está todo conectado. Provavelmente, né? Espero que ele esteja todo conectado, já que tem muitos detalhes aqui, não dá para ter certeza assim de cara. Só que reparem que entre essa superfície e esses tubos aqui não existe ainda nenhuma conexão. Aqui nesse caso a gente vai ter que modelar um contato dentro do Mechanical, que não é aqui no Space Clean. Bom, aparentemente aqui a gente já terminou nosso trabalho no Space Clean. Agora venham para... A gente pode fechar aqui e abrir o Workbench. Aqui a gente já vai para o Model. Basta clicar 2 vezes aqui em Model e aí ele vai Starting Mechanical, que é o aplicativo que a gente vai trabalhar aqui no resto do setup. Pessoal, enquanto abre o Mechanical, só um comentário. O que eu estou ensinando aqui para vocês é a fazer setup. Tá? Isso aqui não tem nada a ver com saber fazer a simulação em si de forma correta. Existem outros passos aqui que devem ser percorridos. Por exemplo, você tem que saber qual é o elemento que você está trabalhando. O que é esse elemento linear que eu estou falando? Quais são as características dele? Será que ele é bom para analisar as conexões entre os tubos? Será que não? Será que para que vai servir essa simulação com o elemento linear? Né? Qual é a validade dele? Como que eu vou validar ele? Eu vou ter que passar por umas fases de verificação que eu ensino no meu treinamento de elementos finitos para validar os resultados. Então aqui eu estou ensinando a fazer o setup, que é uma parte do trabalho. Tá? E aí, é claro, tem outras partes, como eu comentei depois, posteriormente. Aliás, como eu acabei de comentar. Mas assim, em resumo, acho que eu já até falei isso antes, isso é um bom modelo preliminar para você fazer a primeira simulação. E aí depois você precisa fazer algumas submodelagens. Para quem não sabe o que é submodelagem, no blog do meu site eu tenho um conteúdo sobre o que é submodelagem, ou pesquise aí na internet submodelagem em elementos finitos, que é basicamente você pegar um modelo grande, pegar uma parte de interesse, por exemplo, imagina que você encontra altas tensões aqui no encontro entre alguns tubos. E aí você pega essa parte e modela só aquela parte, às vezes até em elemento sólido, refinando bastante a malha para você estudar com mais detalhes aquela parte. Tá? Então, entendam que isso aqui é um modelo preliminar. Tá? A partir daqui, esse é o começo do trabalho, digamos assim. Bom, aqui com o Mechanical aberto, nós vamos... antes de qualquer coisa, eu vou salvar tudo isso aqui que a gente já fez. Tá? Para isso eu vou criar uma pasta aqui no meu desktop. E aí eu vou chamar de chassi tubular. E aí eu vou salvar aqui, ó. Basta clicar aqui no Workbench Save Project. Vou na pasta que eu criei. Eu vou chamar aqui de chassi só. Salvar. Pronto. Agora aqui dentro dessa pasta ele gera esses arquivos indicando que já foi salvo. Bom, aqui dentro do Mechanical tá um pouquinho ruim de visualizar isso aqui, né? Tá com esses elementos lineares de cor clara num fundo branco. Eu vou mostrar aqui em Display, eu vou colocar Cross Section para ele mostrar as seções transversais. E aí agora a gente tem o nosso chassi tubular aqui. Tá. Vamos começar aqui trabalhando de cima para baixo. Começando aqui em Geometry. Se eu vir aqui, eu vou perceber que eu tenho esses corpos aqui. Aparentemente ele juntou alguns tubos e outros não. Clicando
esses meat surface são essas chapas aqui. Então eu vou só dar um hide, vou selecionar essas duas apertando Shift ou Ctrl. Ó, clica em uma, aperta Ctrl, segura o Ctrl, clica em outra, aí você seleciona as duas junto. Aperta. Não está. Ué, não sei por que ele não está escondendo aqui. Por algum motivo. Mas tudo bem. Então selecione os dois, eu vou dar. Clica no botão direito, Hide Body. Vamos entender o que ele fez aqui, ó. Vou esconder esse corpo aqui. Eu vou esconder todos. Pronto, escondi todos. Vamos mostrar de um por um. Show Body. Ele criou esse corpo aqui todo conectado por algum motivo. Acho que é porque esses tubos aqui têm uma seção transversal diferente dos outros. A área, não sei, talvez. Aí beleza, aí ele criou esse aqui, ó, Show Body. A estrutura em si, ó, aparentemente, não sei. Acho que é isso, esse tubo aqui parece que ele é menor do que o que tá em laranja aqui, sei lá. Show Body. Aí ele criou esse tubo pequenininho aqui isoladamente também, porque é outro tipo de seção transversal. Show Body e esse outro tubo aqui desse lado. Aparentemente está tudo bem. E aqui os meat surfaces, né? Deixa eu mostrar esses corpos aqui, beleza. Uma coisa que o aluno perguntou é que quando ele abre aqui no mecânico a estrutura, aparece às vezes um ponto de interrogação em cima desses corpos. Aparece esse ponto de interrogação geralmente porque tem alguma coisa que precisa ser definida de cada um desses domínios. Geralmente para espessuras, às vezes não vem a espessura, para espessuras não, para chapas, às vezes não vem a espessura da chapa. Então aí você tem que vir aqui e determinar. Aqui já veio certinho. Ou se não vem o material para esse domínio. Então você só tem que vir aqui e selecionar o material. Structural Steel, que é o aço estrutural. A gente não definiu nenhum outro material, então só tem esse aqui, que é o padrão do ANSYS. No meu caso aqui veio tudo certinho. Tá? Se para você vier com ponto de interrogação, clique em cima e vê o que falta preencher aqui. Provavelmente é esse assignment de material ou é a espessura da chapa. Tá? Bom, próximo, materials. Aqui ele só mostra os materiais que estão registrados aqui, que é o aço estrutural, algumas propriedades dele. Isso aqui a gente não precisa mexer. Cross sections, ele mostra as seções transversais que existem, as diferentes seções transversais que existem no modelo. Aqui no caso tem 3. Aqui a gente não precisa mexer, aqui dá para ver algumas propriedades dela, mas aqui não precisa mexer. Coordinate System seria os sistemas de coordenada aqui do nosso modelo. No caso só tem uma. Se você precisar criar mais por algum motivo qualquer, é só você clicar com o botão direito, Insert Coordinate System. Para algumas coisas, dependendo do que a gente precisar fazer aqui no modelo, às vezes a gente precisa criar um sistema de coordenadas. Aqui no caso, não vai precisar. Connections, aqui que a gente modela as conexões, os contatos que vai ter entre essa chapa e as vigas. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou clicar com o botão direito em Insert, em Connections, Insert, Manual Contact Region. Só clicar aqui em cima. E aí, olha só, ele cria esse novo contato. E aí ele pede para a gente preencher algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu vou explicar para vocês é o seguinte: existem alguns tipos de contato que a gente consegue definir aqui, ó, tipos. Esse vídeo aqui o foco não é explicar quais são os tipos de contato que existem, mas aqui, ó, em resumo, existe o colado de não separação, sem atrito, com atrito infinito ou com atrito, tá? Que são esses caras aqui. No caso, eu vou fazer aqui, ó, vamos supor que uma coisa esteja soldada na outra, as chapas estejam soldadas nos tubos, acredito que seja isso mesmo. Então eu vou colocar aqui como se fosse que esteja colado, tá? Que é esse contato que já está assinalado aqui. Aí, ó, a gente tem que preencher o seguinte:
esses dois campos que estão em amarelo, o Contact e o Target. O Contact, a gente vai ter que colocar aqui que seja os elementos lineares. Para isso a gente vai ir nesse filtro de seleção aqui, Edge, para a gente selecionar só linhas. Eu vou dar um zoom, ó, tá um pouco ruim de visualizar, mas ó, eu vou selecionar essa linha aqui. Aí ficou verdinha, ficou selecionada. Eu vou apertar Ctrl para selecionar outras linhas a mais. E vou selecionar essa linha aqui também. Ó. E, além disso, esse pedacinho de linha aqui também. Pronto, aí ficou selecionado toda essa parte aqui. Agora lá atrás também, ó, com o Ctrl ainda selecionado, vou selecionar essa linha. E eu acho que ainda, deixa eu ver se ainda tem algum pedaço. É isso. Então eu vou selecionar essas duas linhas aqui. Ó, vão ficar 4 edges selecionadas, tá? Para você conferir aí se está certo no seu. Eu vou deixar disponibilizado para download na descrição do vídeo esse step aqui para vocês treinarem as coisas que eu estou fazendo aqui, caso vocês queiram, tá, pessoal? E aí o target eu vou clicar aqui em cima, vou colocar o filtro de seleção de face e vou selecionar a face aqui da chapa, tá? Apply. Como eu comentei anteriormente, isso aqui não é um tutorial de como modelar contatos nem nada, mas assim, quando você vai modelar um contato de uma face, um elemento de casca com um elemento linear, a parte que fica pintada aqui da chapa tem que estar na direção de contato com os elementos lineares. Aqui no caso já está. Poderia ser que a face pintada ficasse aqui na parte de cima, então a gente teria que trocar aqui, ó, esse target shell face para, por exemplo, bottom. Aí, ó, ele mudou para ficou a parte de cima pintada, que não é o caso que não é o que a gente quer, né? Que a gente quer que fique embaixo mesmo. Então aqui seria top. Aí, beleza, ó, ficou certinho. Aqui no caso ele já estava certo, então eu vou deixar Program Controlled, que é controlado pelo programa. A gente não precisa alterar. Por último, aqui, ó, eu quero, já que existe esse gap aqui, ó, entre os elementos, por mais que esse gap não exista fisicamente, eu quero que o software entenda que existem espessuras dos elementos que devem ser consideradas nesse contato. Então eu vou acionar aqui esse Shelf Thickness Effect para Yes. Bom, existem outras coisas aqui para a gente mexer nesse contato. Por exemplo, a formulação dele. Existem alguns tipos de formulação de contato. Isso aqui existe curso só disso, né, de contato. Então não dá para ficar explicando de pouco em cada coisa. Mas uma das coisas que eu vou mexer aqui nesse contato é esse pinball region, que seria... Vocês vão entender quando eu mexer. Eu vou mudar aqui para radius. Já que existe esse gap entre um elemento e outro, eu vou precisar mexer nesse pinball region, que é para ele detectar o contato com mais facilidade. Mudando aqui para radius, ou seja, raio, eu vou definir aqui, por exemplo, 15 milímetros. Tá. Assim, para vocês entenderem o que eu fiz aqui. Essa esfera que foi criada aqui, nessa esfera tem que estar encostando essa chapa e tem que estar passando o elemento linear, que é o que está acontecendo aqui, ó. Tá vendo? Assim, em resumo, esse pinball region, a gente define qual é a distância aqui que ele tem que reconhecer, aliás, tentar detectar um contato quando existe um gap entre os dois elementos de contato. Tá? Então, tipo, por exemplo, eu poderia colocar 20, aí ficaria uma distância maior. Vou deixar até um 20 ali mesmo. Tá? Com esse pinball region, ele vai conseguir detectar esse contato entre o elemento linear e a superfície. Tá? Isso de forma assim bem resumida da definição do que seria esse pinball region. Talvez não tenha ficado tão claro assim, mas se vocês apertarem F1 aqui, ó, deixando o mouse aqui em cima, aí vocês vão para o help do ANSYS, aí vocês conseguem ler mais sobre cada coisa aqui
de opção que tem no contato. Bom, tendo feito o contato desse lado, a gente precisa fazer agora desse outro lado. Tá, então ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou de novo clicar aqui em Contact, Insert, Manual Contact Region. Mesma coisa, ó, o contato vai ser os elementos lineares aqui, ó. Vou selecionar esse, com Ctrl segurando aqui para selecionar mais de um. Apply, for edges. E o target, vou colocar o filtro de seleção de face, selecionar aqui, ó, já está a parte de baixo da face, ok. Shell Thickness Effect, eu vou dar Yes, para ele considerar a espessura da chapa. E o Pinball Region, eu vou colocar um raio aqui de 20, era isso? O outro era 20 também, né? 20. Pronto, assim eu garanto que ele vai detectar o contato. Bom, aqui eu vou gerar uma malha automática, ó, Mesh, só dar um Generate Mesh. Ele vai criar muito rapidamente a malha, porque já que são elementos lineares, olha como que a malha fica, né? A malha só é criada na direção longitudinal. Tá? Para os resultados serem bons de elementos de viga, você não precisa nem ter ali muitos elementos. Tá? Olha aqui como ficou a chapa. Aí os elementos são só num plano. Tá? Então, esse modelo aqui ele fica muito mais simples de ser analisado como um elemento preliminar. Para rodar pela primeira vez, pode deixar os elementos assim, aí depois, para quem fez o meu curso, sabe que você vai ter que fazer uma análise de convergência da malha, ou seja, você vai ter que ir refinando a malha até que você não tenha uma variação de resultados tão grande, por exemplo, abaixo de 3%. Então você vai refinando até que a diferença de resultados entre um modelo e outro não varie mais do que 3%. E aí isso vai indicar que os erros numéricos introduzidos pela solução, pelo método dos elementos finitos, não são significativos aí no seu problema. Tá, então vamos começar com essa malha aqui. E aí, como que a gente vai considerar os carregamentos aqui? Aí, no caso de chassis tubulares, de carros de competição, às vezes um Baja off-road, que é aquele veículo off-road de competição, de faculdade, ele vai ter ali as normas da competição que vai dizer, ó, esse chassi tubular ele tem que aguentar tal carga e tal carga. Então isso aí vai depender do que a competição as normas da competição vai dizer. Quais são as cargas que esse chassi vai ter que aguentar. Mas aqui eu vou colocar aqui só qualquer coisa para testar para ver se o modelo está rodando. Porque se o modelo estiver rodando, aí você pode fazer o que você quiser. Jogar o carregamento que você quiser, aqui fazer o teste que você quiser. Tá? Então eu vou fixar alguns pontos da estrutura. Por exemplo, ó, eu vou apertar aqui em Fixed. Então, ó, primeiro, clique em Static Structural, Fixed. E ele vai pedir para eu selecionar as geometrias que eu quero fixar. Ó. Eu vou colocar o filtro de seleção de Vertex. Eu vou selecionar esse nó aqui, ó, esse nó, segurando o Ctrl para selecionar os dois juntos. E agora eu vou dar um zoom aqui, ó, e vou selecionar, por exemplo, esse nó aqui bem da ponta. E esse outro nó aqui, ó, tudo segurando o Ctrl. Ó. Agora eu tenho 4 nós selecionados, vou dar um Apply. É para ficar com 4 vértices aqui. Eu fixei esses 4 vértices, tá? Então agora eu vou, por exemplo, eu vou aplicar uma força excêntrica aqui para torcer um pouco esse chassi. Eu cliquei em Force, eu vou colocar o filtro de seleção de linha. Eu vou apertar essa linha aqui, ó, esse pedaço aqui dessa viga. Ó. Eu vou mudar aqui, ó, Define by Components, e eu vou colocar uma força aqui, ó, na direção Y, que é nessa direção aqui, de menos 500 newtons, que é para baixo, menos 500. Ó, que ele vai gerar ali, ó, uma força aqui para baixo nessa linha. Excêntrica, vai tender a torcer um pouco esse chassi. Tá? Além disso, você pode, sei lá, colocar Standard Earth Gravity, que seria a aceleração da gravidade. Aqui coloca a direção menos Y, né, que é para baixo.
menos y. É que eu tô fazendo rápido as coisas, porque o foco do vídeo, na verdade, era ter chegado aqui até essa parte de colocar as vinculações, né? As vinculações é vocês que vão ter que definir quais são as vinculações que vão ser aplicadas aqui no chassi. Tô colocando algumas quaisquer aqui. E aí, beleza. Eu já fixei aqui para não ter movimento de corpo rígido, já apliquei algumas cargas e vamos resolver isso. Bom, ele resolveu sem problema nenhum, não deu erro nenhum. Eu vou pedir aqui, ó, Solution, Deformation, Total e Stress Equivalent Vomices. Além disso, em cima de Solution, eu vou acionar aqui, ó, Bin Section Results. Eu vou deixar Yes. Senão ele não vai calcular no Equivalent Stress os resultados. Clique em cima de Solution, Evaluate All Results. E aqui, ó. Aí, ó, beleza, é isso aí, ó. Não teve problema nenhum. Parece que tá tudo conectadinho, uma coisa na outra. Tá vendo, ó, a deformação. Ó como que ele deformou. Ele deu aquela torcida lá que eu falei, ó. Ele tá com alto scale aí de... Aqui, ó, vou deixar mais deformado aqui. Tá, aparentemente tá tudo bem conectado. E esse é o modelo. A partir daqui dá para você trabalhar aí com as cargas que você quiser aplicar. E repito, isso aqui é uma análise preliminar, tá? Aí qual que seria o próximo passo aqui, em resumo? Vai refinando a malha até que os resultados, por exemplo, pega aqui, ó, tensão equivalente de von Mises, 58 megapascal. Ah, beleza. Aí refina a malha um pouco, ó. Vem aqui em mesh, o tamanho da malha tá 12.7, reduz para 5. Aí vamos dar um generate mesh. Ele vai reduzir um pouco o tamanho dos elementos. Aliás, bastante. Aí, ó, reduziu bastante o tamanho dos elementos. Aí vai lá e solve. Ah lá, ó, não mudou quase nada o resultado de tensão. Porque é o que eu disse, elementos lineares eles não demoram muito para convergir. É um elemento muito legal para começar o trabalho. Outra coisa que precisa ser analisada aqui, será que essas chapas ficaram conectadas certinho com bonded? Aparentemente sim, né? O contato aqui deu certinho. Tá, aí beleza, a gente tem aqui o nosso modelo preliminar e a partir daqui seria interessante, por exemplo, ó, o que eu estava falando, equivalent stress. Eu vou apertar aqui para ele mostrar onde está o máximo. Nesse caso de carregamento aqui, ó, o máximo, olha onde aconteceu o máximo de tensão equivalente de von Mises. Foi numa conexão, que é o que era de se esperar. Geralmente isso é o que acontece. Foi aqui numa conexão. Mas elementos lineares não são tão interessantes assim para analisar as conexões aqui entre um tubo e outro. Então o que você pode fazer? Você pode fazer uma submodelagem, ou seja, você pode isolar essa parte aqui, fazer em elementos sólidos ou elementos de casca que modelam melhor uma ligação e nesse modelo importar os resultados dos elementos lineares, tá? Eu estou falando aqui, só que eu não estou ensinando como faz, né? Aí tem que ver vídeo de como faz submodelagem. E aí trabalhar aqui nessa conexão para estudar melhor os resultados dela, as deformações, as tensões, etc. Tá? Beleza. Eu acho que era isso que eu tinha que mostrar aqui nesse vídeo. Espero que tenha gostado, espero que tenha tirado as dúvidas aí. Qualquer coisa que tenha restado de dúvida é só comentar aqui no vídeo ou mandar mensagem direto para mim e eu respondo tentando ajudar aí da melhor forma possível.